Olá, uma ótima tarde a você ligado no RDTV. Seja bem-vindo mais uma vez à plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet. Meu nome é Carlos Carvalho e hoje aqui no RDTV vamos fazer mais uma entrevista falando sobre política aqui na região da ABC Paulista, mais especificamente a cidade de Diadema. Ao meu lado está o ex-vereador de Diadema, foi candidato também em 2016 a prefeito, Wagner Feitosa, o Vaguinho do PRB. Vaguinho, boa tarde, bem-vindo aqui ao RDTV. Boa tarde, Carlos. Primeiro quero agradecer o convite da RD, quero mandar um abraço a todos os internautas. Estou sempre à sua disposição e espero poder colaborar. A gente vai começar essa entrevista falando do que aconteceu depois da eleição, né? Você acabou sendo... As pessoas sempre perguntam para onde foi o Vaguinho, o que o Vaguinho está fazendo agora, o que aconteceu com você depois da eleição? Depois de ter deixado a vereança, na verdade, né? Na verdade, hoje eu trabalho na Assembleia Legislativa, eu trabalho na liderança do PRB, né? A minha responsabilidade hoje é trabalhar os municípios, né? Orientar os deputados. Na realidade, assim, não é nem orientar os deputados, né? É dar uma assessoria aos deputados, né? Ver o que as cidades estão precisando. A gente trabalha em todas as cidades, principalmente no ABC, né? Que, nessa região, a região litorânea, né? De Peruíbe até Ilhabela, a gente vai fazendo aqui essa coordenação, né? Lógico que tem os coordenadores regionais, né? Mas minha função ficou mais a nível de estado. Região de Avaré, Cotia, Embu das Artes. A gente faz esse trabalho especificamente na Assembleia Legislativa pro PRB. E isso vem trazendo de que forma benefícios para as cidades, assim, só para a gente tentar especificar. Direção de emendas, direção de projetos, a própria votação em relação aos projetos do governo? Então, na realidade, eu fui o candidato do PRB, tirando o Celso Russomano, fui candidato a prefeito pelo município de São Paulo. Eu fui o candidato a prefeito com o maior número de votos no estado de São Paulo, né, pelo PRB. Para que você tenha uma noção, hoje a Secretaria do Ministério das Cidades, né, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, quem está lá é o Gilmar Santos, que é do PRB. Através do próprio Gilmar, nós estamos liberando uma verba de 24 milhões aproximadamente para Diadema, 24 milhões a 25 milhões para Santo André. São Bernardo do Campo, 30 milhões está sendo liberado, né? Também tem as emendas dos deputados, né? Fizemos a emenda para Diadema, da tomografia, que está para ser liberado, e mais algumas coisas pontuais em todo o ABC. Mas, especificamente, nos últimos meses, estamos trabalhando a liberação de 24 milhões a 25 milhões para Diadema, 24 a 25 milhões para Santo André e 30 milhões para São Bernardo do Campo, através do Ministério das Cidades, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que está o Gilmar Santos lá, e esse trâmite ficou na minha responsabilidade de estar trazendo isso para o município do ABC. Então, são quase 80 milhões de recursos que o PRB, através, não do Vaguinho, mas da bancada dos deputados, né, lógico que a gente puxa a sardinha para a nossa região. Então, assim, quase 80 milhões esse ano a gente vai estar liberando para o ABC Paulista. E essa destinação já tem um caminho específico, mobilidade, construção de vias, um pedido muito grande aqui das cidades da região? Sim, esqueci até de falar de Mauá, que também está sendo liberado, se eu não me engano é para um terminal que já foi até licitado. São projetos da gestão passada, para você ter uma ideia, em Diadema é projeto não da gestão do Lauro, né, da gestão ainda do Mário Reale, que nós resgatamos. Né, esse de Diadema é mais focado na área de habitação, né, tá na pasta de habitação. A Regina já foi fazer uma visita ao Gilmar Santos em Brasília, já conversei com a Regina a respeito desse assunto. Em São Bernardo está focado na questão, se eu não me engano, de transporte. Mauá na questão do terminal, né, e São Bernardo são várias obras, se eu não me engano são 19 obras em São Bernardo, e tem vários setores nessa questão. Então, são 20 milhões em Mauá, 24 milhões em Santo André, 24 milhões em Diadema e aproximadamente 30 em São Paulo. Então, são quase 100 milhões que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde tem o Gilmar Santos, que é do PRB, né? É irmão, então, até do Gilmar Santos, vereador de São Paulo. Através dele, nós estamos trazendo esse recurso para o ABC Paulista. Até destacando, você falando de gestões passadas, gestões anteriores, né? Na semana passada o RD Impresso trouxe uma matéria sobre as emendas dos deputados, né? Dos últimos 3 anos, o governo federal só tinha pagado 5,27% das emendas, né? Ou seja, emendas que estavam aprovadas, estão lá no orçamento, são emendas impositivas, ou seja, o governo tem que pagar e às vezes não vinha. E a gente sabe que às vezes tem problema de projetos,
as cidades deixam de fazer os determinados projetos, mas às vezes tem problemas políticos, né? Você percebeu isso nesse meio tempo, olhando mais de perto como é que funciona a vinda desses recursos do governo federal para as cidades? Então, vou falar especificamente de Diadema aqui, que eu estou um pouquinho mais a par. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, esse projeto é antes de 2012. Por que esse recurso não veio antes? Primeiro, que falta, né, o que você falou, né? Falta gestão, falta material humano e falta você apresentar o projeto no Ministério das Cidades. Então não é tão culpa da União, muito menos do Estado, se você não consegue tirar aqui do município. Se você não tiver a boa vontade política, se você não tiver pessoas comprometidas, se você não tiver um governo realmente focado em trazer recurso, tanto da União quanto do Estado, você não vai obter esse recurso. Não adianta nada um deputado ir ali e apresentar uma emenda se a prefeitura aqui não fazer o projeto para que você possa captar aquele recurso. Então, na maioria das vezes, né, na sua grande parte, mais de 90% dessa questão é sim culpa da cidade, que acaba não apresentando um projeto para você obter o recurso que tanto o Estado quanto a União, você foi feliz na sua colocação quando você fala que a emenda é impositiva, ou seja, o governo tem a obrigação de liberar aquele recurso, desde que o município faça a sua parte. Infelizmente, estamos há 5 anos na gestão agora do Lauro, né, e ele não conseguiu viabilizar. Está conseguindo viabilizar agora, porque nós colocamos para andar, conversamos com a Regina foi até o Ministério pontuou, né, o que deveria ser realmente mudado, e agora estão fazendo essa mudança, e acredito que mais uns 20, 30 dias esse recurso esteja liberado. Lembrando que você que é de Diadema ou das outras cidades do ABC, se quiser mandar pergunta para a gente está atento aqui na caixa de comentários dessa live e a gente vai passando as perguntas aos poucos para o Vaguinho. Só te interrompendo um pouquinho, mas assim, 20, 30 dias, dependendo da agilidade da prefeitura. O nosso trabalho no Ministério das Cidades, na Secretaria de Desenvolvimento do Ministério das Cidades, está sendo feito, nós já comunicamos, então depende exclusivamente hoje da prefeitura. É o caso de Santo André, nós conversamos com o Paulinho, Mauá e São Bernardo. São Bernardo, acredito que já está tudo ok, acho que nos próximos dias também já está sendo liberado. Provavelmente, né? São Bernardo já liberou alguns valores há 2 semanas atrás. O ministro da cidade veio aqui, o Alexandre Baldi, para liberar esses recursos. Muitos, inclusive, a liberação do piscinão do Paço de São Bernardo, que é aquele buraco enorme que tem ali no centro da cidade, que é um piscinão que não funciona nesses dias de chuva, como está acontecendo hoje. A Faria Lima inunda, a Marechal inunda, mas o piscinão está limpo, o túnel da Jurubatuba está limpo, então é um problema muito sério. Inclusive vai ser resolvido em 20 meses, pelo menos a expectativa da Prefeitura é que essa obra termina em 20 meses. Mas falando mais de Diadema, eu queria que você trouxesse uma avaliação desse início, dessa segunda gestão do Lauro. Na primeira tinha aquela questão, né? Prefeito novo, depois de tanto tempo do PT governando a cidade, tendo que acertar umas coisas aqui, umas coisas ali, mas agora não pode falar que não conhece a prefeitura, né? Conhece mais do que todo mundo. Ele pegou, já vem, né? Já vem da primeira gestão. Como é que você avalia esse início do governo Lauro? Um início, principalmente, muito complicado na questão política, né? A gente vira e mexe problemas de articulação junto à Câmara. Como é que você vê esse início? Na realidade, já vários projetos que o prefeito apresentou na Câmara teve que ser adiado porque não tinha o consenso dos vereadores. Isso é falta de diálogo com a Câmara Municipal. Se você tem um diálogo mais aberto, se você leva o projeto com um espaço maior de tempo para que os vereadores possam dar o seu parecer, olhar, fazer emenda, discutir com os técnicos da prefeitura, você não tem tanto questionamento quanto teve nos últimos projetos que vêm do Executivo. Na campanha houve várias promessas, ele asfaltou aí quase que 30%, 40% da cidade. Hoje as pessoas estão vendo que aquele asfalto, teoricamente, não era tão necessário, sem antes você fazer um estudo mais aprofundado, que seria isso. Asfaltou várias ruas que hoje a Sabesp vem cortando para fazer a separação de água de chuva e de esgoto, ou porque tem alguma questão referente à drenagem. Então, 10% a 20% do que ele asfaltou, a Sabesp já cortou aquilo que ele asfaltou, ou seja, nós acabamos jogando dinheiro fora. Mais de 60, 70 milhões que foram gastos no asfalto, feito em 2, 3 meses, na época da eleição. Na campanha, ele vinha sempre a público e dizia que não ia aumentar a passagem de ônibus, e aumentou. Falou que não ia
colocar a questão da baldeação lá. Hoje o pessoal paga R$1 no terminal do trólebus. Falou que ia construir o hospital infantil, que é uma promessa de 5, vai para o 7º ano, isso não acontece. Falou que ia fazer o hospital municipal, isso não acontece. Então, assim, na realidade ele vem continuando o que ele fez nos últimos 4 anos. Eu não vejo uma mudança significativa na maneira que ele vem administrando a cidade. Né? Fechou creches, principalmente na região norte, né? Fechou a Espaço Solidário lá em cima na rua Altinarantes, onde ele vinha com aumento de creche, reduziu o número, a participação das crianças. Hoje a creche é só de 0 a 3, 4, 5 e 6 anos é pré-escola. Aí eles se pegam na LDB, né? Na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e fala que o artigo 30 e 31 da LDB diz que creche tem que ser de 0 a 3 e pré-escola 4, 5 e 6. Mas não diz que a pré-escola tem que ser meio período. Poderia a pré-escola ser período integral. Mas, ao mesmo tempo, o artigo 54 do Estatuto diz que creche e pré-escola é de 0 a 6 anos. Então, não adianta você tirar uma criança de 4 anos aqui, fazer com que ela fique no prézinho meio período e o outro período. Né? Então, não teve essa promessa que ele prometeu no primeiro mandato, não cumpriu. Então, eu não vejo uma mudança significativa. Né? Hoje, a saúde da cidade, infelizmente, continua da mesma maneira, demorando 6, 7 horas para uma pessoa passar no hospital ou no pronto-socorro. Você não vê um crescimento na questão de atendimento nas cirurgias de baixa ou média complexidade, até porque não tem na nossa cidade. Qualquer tipo de exame mais específico demora de 2 a 6 meses para ser realizado. Então, assim, as pessoas estão aí, infelizmente, a Deus dará na questão da saúde do nosso município. Teve a promessa da questão do hospital que não saiu, teve a promessa do hospital infantil que não saiu. Hoje você tem aí o atendimento na saúde. Eu acredito que a Unifesp não faz o gerenciamento da saúde, quem faz gerenciamento é a prefeitura. A Unifesp acaba sendo apenas contrata médico, apenas contrata funcionário e não tem uma participação mais efetiva na questão de gerir também a saúde de Diadema, não tem uma contrapartida. Gastamos de 6 a 8 milhões, eu não sei quanto que é o contrato hoje da Unifesp por mês, mas você não vê uma responsabilidade dela de reformar uma unidade básica de saúde, de reformar o hospital, de colocar um próprio público ali, móveis, para que o cidadão tenha um atendimento melhor. Então, assim, eu não vejo um avanço nessa questão. Sem contar na área de esporte, que todos os ginásios estão abandonados da nossa cidade, né? Não tem uma reforma, você não vê os professores dando aula de educação, de futebol de salão, de vôlei, ou qualquer tipo de atividade. Você vê os centros culturais hoje todos abandonados, sem realmente ter uma atividade para as nossas crianças. Infelizmente, a cidade continua de como estava há 2, 3 anos atrás. Deixa eu trazer alguns pontos aqui. No caso do Hospital Municipal, tem um projeto do governo de 128 milhões, né, que seria um financiamento com a Caixa. Só que a autorização do financiamento já está sendo adiada desde o final do ano passado, porque não consegue ter apoio na Câmara. No caso do pronto atendimento infantil na Rua Itália, é uma emenda do deputado Alex Manente, mas que até agora nada foi realizado a princípio ali, nessa promessa que, como disse o Vaguinho, é uma promessa antiga. Na verdade, já existiu esse pronto atendimento infantil. Na verdade, é uma retomada do pronto atendimento. O Lauro reclamou muito isso na primeira eleição dele, que o Mário Reale tinha fechado, que não sei o quê, e acabou não se seguindo essa história, né? Mas você vê também a falta de articulação do Lauro foi muito causada pelo tamanho do grupo que ele formou na eleição. Eu estou dizendo isso porque foram 15 partidos que apoiaram ele na eleição. Ele acabou, entre aspas, nessa base, fazendo 14 vereadores. E mesmo assim, não consegue emplacar as promessas mais importantes do plano de governo dele. Você acha que ele, assim, inflou muito o grupo ali? Você quer dizer que ele prometeu demais e na verdade não pode entregar? Porque a gente sabe como funciona a articulação política. Para você formar 14 vereadores de 21 é muito complicado. E você continuar atendendo a todos de forma clara também é muito difícil. Carlos, eu não posso falar para você o acordo que ele fez com os vereadores. Posso falar para você que Diadema tem 20 unidades básicas de saúde. Tem o pronto-socorro e tem o quarteirão da saúde e tem o hospital. Eu posso falar bem porque eu nasci em Diadema e nasci no hospital antigo Sancil, hoje Hospital Municipal. Ele mandou um projeto para
a Câmara, pedindo autorização da Câmara para fazer um financiamento na Caixa de 126 milhões, salvo engano, 126 ou 128 milhões. A Prefeitura tem um orçamento de 1 bi 100. Ela não tem 4 ou 5% de investimento, ou seja, ela tem 50, 60 milhões de investimento o ano. Como é que você vai entrar numa dívida de 128 milhões? Você vai endividar a cidade por mais quantos anos? Será que não tem que ser revista essa questão do hospital? Não que nós não queremos que tenha um hospital de ponta, nós queremos que tenha um hospital de ponta. Mas será que a gente não tem que reformar as 20 unidades básicas de saúde? Será que nós não temos que colocar o quarteirão da saúde realmente para funcionar? Porque não funciona em toda a sua totalidade. Ou seja, tem salas no quarteirão da saúde que estão ociosas. Né? Será que se a gente reformasse as 20 unidades básicas de saúde, separasse o pronto-socorro do quarteirão da saúde, fizesse um prédio, não um hospital, uma menor de tamanho, não com 249 leitos, que nem ele colocou, levasse para o centro da cidade, né? Você não daria um atendimento melhor? Você não poderia fazer com que o quarteirão atendesse a baixa e média complexidade? Você fizesse um hospital de ponta, não com 249 leitos? Será que nós precisamos de 249 leitos com um hospital serraria ali? O governador do estado não veio para Diadema, não se comprometeu com ele, não se comprometeu de não colocar as catracas. Se o governador apoiou ele, por que não melhora o hospital serraria, não aumenta o número de leitos no hospital serraria, não dá mais vaga para os munícipes de Diadema? Porque o hospital é regional. Nós poderíamos fazer um acordo para que pudesse atender, ter uma melhor qualidade. Por que Diadema não faz cirurgias de média e baixa complexidade? Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma hérnia em Diadema demora de 4 a 5 anos para ser operado. Uma cirurgia de hérnia demora 30 a 40 minutos. É mais fácil você fazer essa cirurgia, você vai gastar muito menos do que ele ficar 5 anos sofrendo, indo 2, 3, 4 vezes por ano no hospital, utilizando a unidade básica de saúde, tendo gasto com remédio, com injeção, né? Às vezes até tomando o lugar de uma outra pessoa que poderia ser atendido com maior urgência, e você gastaria muito menos. Então, assim, a baixo prazo, é muito melhor você ter, né, um local para você fazer a cirurgia. E o quarteirão é um prédio excelente que você pode utilizar, que na minha visão, infelizmente, não é utilizado de maneira correta. Mas no caso do HM, por exemplo, não é muito complicado essa história, porque o HM é um hospital antigo que não tem uma infraestrutura suficiente para Diadema, e mesmo assim é um hospital de referência para o ABC e para o extremo sul de São Paulo. Ou seja, atende mais pessoas do que deveria, do que comporta. Mesmo sem estrutura nenhuma, um prédio muito antigo e tudo mais. O Lauro quer fazer um prédio para fazer a mesma coisa, continuar aumentando. Você acha que não é muito complicado tentar sanar esse tipo de problema? Carlos, o custeio já é de Diadema. Ou seja, ele já paga o salário, tudo que tem no hospital Piraporinha, Hospital Municipal, a prefeitura arca. Ou seja, os remédios, os medicamentos, os profissionais é da prefeitura. Ou seja, ele precisa do prédio. Sim. Mas será que a prefeitura precisa entrar numa dívida de 128 milhões? Será que se você fazer uma parceria pública-privada para que o investidor venha e construa e você consiga gradativamente pagar isso sem você endividar a prefeitura dessa maneira? Será que, se a gente utilizar o quarteirão de uma maneira melhor, será que a gente precisa de um prédio de 249 leitos? Será que seria esse o projeto? Não estou falando que o projeto dele esteja errado, muito pelo contrário. Tem que levar isso para discussão com a Câmara Municipal, tem que levar isso para o Conselho Municipal de Saúde, tem que levar isso para debater com a comunidade. Nós temos que entender isso. Eu tenho 20 unidades básicas de saúde. Tem uma UPA que não funciona 100%. Será que se eu colocar esse segmento para funcionar, para realmente atender a população, para que um senhor de idade não chegue lá 6 horas da manhã para ser atendido às 8, para pegar uma senha às 7, 8 horas da manhã? Será que é esse o atendimento que a nossa cidade precisa? Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar as 20 unidades básicas de saúde, colocar realmente para funcionar, informatizar, colocar medicamento na unidade básica de saúde. Não tem, hoje não tem. É porque você não coloca o medicamento, o remédio por concessão. Pô, se utilizar, eu pago. Se não utilizar, eu não pago. Hoje você chega lá, você precisa de uma Novalgina, você não tem. Uma dipirona, você não tem. Se fosse em concessão, será que não estaria lá? Seria mais fácil para você administrar? Por que não é informatizada as unidades básicas de saúde?
Por que eu tenho que buscar o medicamento na minha unidade básica de saúde? Se na unidade básica de saúde do Nações tem um medicamento e no CAEMA não tem, eu não posso pegar o Nações. Se fosse informatizado, você saberia que aquele paciente, número tal, da rua tal, pegou o medicamento. Então, acho que falta um pouquinho mais de gestão, acho que precisa informatizar isso, acho que precisa pensar de baixo para cima, não de cima para baixo. Não adianta eu querer construir um hospital sem dar qualidade no atendimento básico, né, sem dar condições de trabalho para o meu agente de saúde. Hoje está chovendo, ele está na rua. Sol, ele está tomando sol no rosto. Ele chega na unidade básica de saúde, ele não tem uma sala para ele sentar, para ele descansar. E olha que ele anda, sobe morro, desce morro. Não tem um banheiro diferente para ele usar. Será que é isso? Se você der qualidade de vida para o seu profissional, você vai atender melhor. Então, qual o paciente que ele está atendendo? Ele sabe que aquele paciente está precisando de um remédio? Por que o paciente vem até a unidade básica de saúde para pegar um medicamento, se sabe que o medicamento dele vai vencer daqui a 30 dias, se tiver informatizado? Uma ligação, você vai ligar, você já tem o seu medicamento? Então estou levando. Você tem que facilitar a vida disso. São José dos Campos tem uma política voltada nesse segmento, muito boa. Você tem algumas cidades que já praticam isso, né, e que dá qualidade de vida para o seu município. Infelizmente, Diadema não avança nisso. Saúde é sempre, acho que é um dos assuntos mais complicados, se não for o mais complicado para se resolver. Numa cidade que tem uma densidade demográfica muito grande, você não tem mais espaço para crescer. É difícil arranjar áreas para a construção de ou novas unidades, ou novas UPAs, ou um novo hospital. Que o novo hospital, a princípio, seria no terreno atrás do Hospital Piraporinha. E hoje já vai ser no Ulisses Guimarães, né? Já mudaram o projeto. Então, é muito complicado. O Diadema é uma situação assim que vai demorar para a gente acreditar numa mudança real, né? Se não tiver uma melhora, um investimento gigantesco, né? Um investimento bom e que, principalmente na área de logística, né? Essa logística de como trabalhar a população, o atendimento, os exames, de você saber, ou de ter esse controle informatizado, de você saber, acabou o remédio, ele vai precisar de outro, essa pessoa toma essa lista de remédios, vamos ver qual o tratamento que ela está fazendo, se pode melhorar, se não pode melhorar. Então a situação é muito complicada, a gente só espera que... Você está morando em Diadema ainda, cara? Ainda moro em Diadema. Você conhece bem Diadema? Sim. Você tem a UPA do Paineiras, você tem um pronto-socorro do Eldorado, você tem um pronto-socorro central e você tem um hospital Piraporinha. Certo. De qualquer lugar de Diadema, que uma pessoa se machucar ou precisar de um atendimento, se a cidade for eficiente no seu SAMU, ele é atendido no mínimo em 2, 3 minutos. Concorda comigo? Sim. Então, se você colocar esses quatro equipamentos para funcionar, você já começa a dar qualidade de vida para o seu município. Você tem 20 unidades básicas de saúde em 11 bairros. Se você dá qualidade naquele atendimento, você já dá qualidade para o seu município. Então, assim, lógico que nós precisamos construir um hospital, lógico que nós queremos um hospital de ponta, mas Diadema não basta apenas o hospital. Vai demorar 3, 4 anos, 5 anos para se fazer um hospital e colocar ele para funcionar. Enquanto isso, as pessoas vão continuar morrendo no corredor do hospital. Enquanto isso, as pessoas vão continuar ficando sem atendimento na unidade básica de saúde. Enquanto isso, as pessoas que precisam do CAPS ou as crianças que precisam do CAIS vão continuar sem atendimento psicológico. Será que é esse pensamento que nós temos que dar? Eu acho que a gente tem que começar de baixo para cima. Será que a gente vai deixar o quarteirão da saúde, um prédio bem construído, né, grande, que tem condições de atender muito mais pessoas? Será que ele vai continuar sendo ocioso? Será que a gente não vai colocar aquelas salas realmente para funcionar? Será que é essa a política que nós precisamos? Lógico, vamos pensar no hospital, vamos pensar numa maneira ideal para se construir, mas qual é o atendimento disso? Cadê o hospital infantil? Qual é o atendimento que a nossa criança tem? Cadê a UTI infantil do nosso município? Assim, qual qualidade eu estou dando para essas pessoas? Então, assim, estamos pensando no prédio, mas estamos deixando de atender as pessoas que realmente precisam. Vamos ver se um dia melhora, né? Tem algumas participações aqui na nossa live. O Brian Paulinho fazendo críticas ao governo nessa questão da saúde, o Nivaldo Passim te mandando um abraço, o Roberto Júnior também te mandando um abraço, e falando que em Diadema a saúde está na UTI, né? Ele se diz médico e diz que tem atuado há muito tempo no município e que não vê essa melhora. Diadema é uma cidade que tinha tudo para dar certo na saúde, como o Vaguinho disse. 20 unidades. Dificilmente você encontra uma cidade que tem quase 2 unidades por bairro. Você está, basicamente, todo mundo está pelo menos 5 minutos no máximo de cada unidade.
para ser atendido 2. De carro é 2 minutos, de qualquer lugar. Então, infelizmente, a gente tem esse tipo de problema. Mas aí a gente vai cobrando a prefeitura, cobrando quem estiver lá no poder, não importa se é o Lauro, não importa se é o próximo prefeito, mas para a gente conseguir melhorar essa saúde lá em Diadema. A gente vai entrar aqui na parte mais política partidária, podemos dizer assim. Há 2 semanas atrás, o Davanzo, presidente da OAB de São Bernardo, que também faz parte do PRB lá, esteve aqui no programa. A gente começou a conversar sobre alguns pontos, qual é o caminho que o PRB vai tomar aqui nas eleições de 2018. A gente sabe que o PRB está projetando uma eleição muito boa, com o Russomano como puxador de votos, agora o Marcos Pereira também como puxador de votos, o presidente do PRB, pré-candidato a deputado federal aqui para São Paulo. Você também vê essa maneira que o partido vai crescer aqui no Estado, vai conseguir dobrar a sua bancada, como é um objetivo ali colocado pelo Fontelas, que é o presidente estadual do partido? Bom, o PRB vem crescendo não apenas no ABC, mas vem crescendo a nível Brasil. Acho que o PRB é um dos partidos que mais cresceram na última eleição, deve ter sido o segundo ou o terceiro. Hoje nós temos 13 prefeituras no estado de São Paulo, fizemos 251 vereadores no estado. Celso Russomano continua sendo candidato a deputado federal. Somos chapa pura para deputado federal. Fizemos na eleição passada 8 deputados. A intenção nessa é se manter o que foi a fazer 10 deputados. Se der uma melhorada, 12 deputados. Esse é o objetivo da gente fazer na questão de deputado federal. Temos a candidatura do Bonomi a federal aqui no ABC. Estamos discutindo mais uma candidatura em Ribeirão, ainda nós estamos discutindo, então não posso citar quem é que possa vir ao partido. Temos o Rafael Demarque, em São Bernardo, que é candidato a deputado estadual ou federal, está decidindo ainda essa questão. Temos candidatura em Diadema e estamos trabalhando aí nas demais cidades. Talvez uma candidatura em Mauá, estamos trabalhando nesse segmento. Mas na chapa de federal, é chapa pura, e a intenção é fazer de 10 a 12 deputados federais, aumentando aí de 20% a 30% da última eleição. Você disse que não pode falar de Ribeirão, tem uma surpresa, assim, que a princípio imaginava que seria o Greco, né, que foi muito bem na eleição de prefeito lá em Ribeirão. A princípio, pelo menos, a gente lia que ele seria um nome forte para ser deputado. O Greco pode ser candidato a deputado, mas lá nós discutimos 2 candidaturas hoje, inclusive o Greco é uma delas. Ah, sim, então pode vir alguém de fora ali com alguém já está da cidade. Não, mas não, alguém de outros partidos ou já afiliado ao PRB? Não, que venha de outro partido para ingressar dentro da legenda. Muito bem, lembrando que a janela eleitoral acaba no dia 7 de abril, então até lá todo mundo já tem garantido sua filiação, sua legenda, porque ninguém pode ser candidato com menos de 6 meses de filiação no partido. Também, o Jobert Minhoca, vereador aqui de Santo André pelo PSDB, também está te mandando um abraço. Abraço, Minhoca. Vaguinho é uma pessoa ímpar, está dizendo o professor Jobert Minhoca. Mas em relação à sua candidatura, desculpa, ainda quase esqueci, não tem o nome do Bonomi, né? Bonomi acabou de se filiar ao partido, pode ser um outro candidato a deputado federal, ele que tem base aqui em Santo André, base em São Caetano do Sul, então é outro nome aí que está sendo colocado nessa lista, né? Então, você tem o Bonomi já está certo, é candidato a deputado federal pelo PRB. Muito bem, então a gente já completa aí a lista. Vamos falar especificamente da sua pré-candidatura, que agora a gente tem que falar candidatura lá para agosto, que vai se decidir depois das convenções dos partidos. Diadema não é uma cidade que historicamente faz deputado, né? O Felipe foi deputado federal, o Zé Augusto, deputado estadual, o Mário Reale teve base em Diadema, apesar da boa parte dos votos dele não ter sido exatamente Diadema, ter sido do lado de fora, mas Diadema não tem muito esse costume. E o ABC, na última eleição em 2014, já tinha uma campanha de voto em candidatos do ABC, voto em candidatos da região. E mesmo assim, na maioria das cidades, os mais votados eram de fora. Você vê a dificuldade nesse ponto de mudar a cultura do eleitor aqui do ABC, de falar, é importante que tenhamos representantes aqui, é importante que tenhamos representantes na Assembleia, no Congresso Nacional, trazendo recursos, ajudando a formatar projetos que ajudem as 7 cidades da região. Você vê essa dificuldade? Primeiro, mandar um abraço para o meu vereador Minhoca. Minhoca, um abraço para o Passinho aqui, o doutor que se manifestou, que eu já não lembro mais o nome dele. Então, assim, Diadema... Roberto Júnior. Roberto, um abraço, obrigado pela participação. Olha, eu vou um pouquinho contra o que você falou. Diadema sempre teve histórico, sim, de fazer deputado. Vamos lá, fizemos o Zé Augusto 2 vezes.
2 ou 3 vezes, fez ele uma vez deputado federal, né? Felipe, 2 vezes deputado estadual, 1 vez deputado federal, Mário Reale, 2 vezes deputado estadual, inclusive a primeira vez com 50 mil votos e a segunda vez com 75 mil votos na cidade. Nós temos que levar em conta, Carlos, é que assim, quando você fala de uma candidatura estadual, você está representando o Estado. É lógico que você pensa em Diadema, uma cidade que tem 426 mil habitantes, 333 mil eleitores, tem condições de eleger o seu deputado. E não vai ser diferente nessa eleição. Diadema vai eleger, sim, um deputado da sua cidade. Tem um histórico de votar nas pessoas da cidade. É que nas últimas eleições não apareceram pessoas que talvez tivesse o perfil que o eleitor de Diadema está procurando. Eleições difíceis. Essa eleição muito mais difícil que as outras, vai ter uma mudança eleitoral aí que a gente ainda vai ter que se adaptar, já mudando da eleição de 2016, já tem uma mudança na eleição de 2018, nós vamos ter que se adaptar. Tem a questão da internet, que agora quero parabenizar pela lei que foi aprovada, né? Por ter colocado aqueles fakes, que você coloca várias matérias que não condiz. Hoje essas pessoas que publicarem, até compartilharem essas notícias, vão ser responsabilizadas criminalmente. Isso dá uma segurança para que a internet possa falar um pouco mais a verdade. Né? Não que a internet coloque muitas mentiras fantasiosas. Mas, infelizmente, a mentira consegue disseminar ainda mais. Então você coloca uma matéria que vai defamando uma pessoa, que vai de encontro com os anseios da sociedade, ela se propaga muito mais rápido do que você colocar uma matéria. Posso citar o professor Minhoca. O professor Minhoca gravou um vídeo, muito bem que eu vi, de Santo André, ele dentro de uma piscina em Santo André, que estava com 1/8 de água totalmente suja, e ele teve a coragem de ir de frente com o prefeito do mesmo partido, de mostrar para a população. Aquilo talvez não se propaga tanto quanto se ele tivesse uma matéria contra ele. Então, assim, as pessoas não viram, não é que não viram, não vê tanto quanto vê uma notícia, infelizmente, maldosa. Então, assim, eu acho que com essa lei da internet, a gente vai ter uma tranquilidade maior para trabalhar as redes sociais. Lembrando, de certa forma, você foi, entre aspas, vítima desse ponto em 2016, por causa de um vídeo num debate, você tinha que responder uma pergunta sobre o carnaval de Diadema, se você apoiaria colocar dinheiro público no carnaval, e editaram o vídeo dando uma conotação que você colocaria dinheiro público no carnaval de Diadema, o que não acontece desde 2012, muito por problemas no Tribunal de Contas do Estado, né? Os prefeitos acabaram, o Tribunal de Contas acabou fazendo apontamentos nesses repasses para a antiga Liga de Escola de Samba, né? Agora é a ESDA, se eu não me engano. Sim. E isso tudo acabou minando sua votação para no segundo turno. Uma coisa mentirosa, totalmente fantasiosa. Quem viu a entrevista como um todo viu que não era aquilo. Pra você ter uma ideia, cara, nós falamos muito de saúde. Né? Mas as pessoas às vezes ficam muito focadas na questão de saúde, de educação, né? Mas esquece que você tem esporte, que você tem cultura, que você tem lazer. Para cada real investido tanto no esporte quanto na cultura, você economiza 4 na saúde. Não é o Vaguinho que está falando, são pesquisas que são apontadas que indicam isso. Exemplo, se você coloca uma criança para praticar esporte, né, ela vai ter menos sinusite, menos rinite, vai ficar menos depressiva, vai muito menos no médico. Você coloca ela para fazer aula de dança, aula de balé, aula de judô. Se você incentiva isso na cultura, a tendência dela é ir muito menos no médico. Se você fortalece a terceira idade, através dos centros culturais da sua cidade, tendo aula de dança, aula de canto, aula de corte e costura, você vai tirar aquela senhora de estar tomando um medicamento, de estar sendo depressiva, tirar ela de dentro de casa. Saúde preventiva. Né? Saúde preventiva. Isso não acontece nas cidades e principalmente não acontece em Diadema. Então, assim, você tem que pensar na política como um todo. Então, não adianta você pegar e investir o dinheiro em 2, 3 dias, se você pode investir ele no decorrer do ano. Né? Você não pode dar o peixe para a pessoa, tem que ensinar ela a pescar. Mas você tem que colocar os seus próprios públicos para funcionar. E hoje, infelizmente, não acontece nas cidades. É uma situação, saúde preventiva, a gente vira e mexe, já fez entrevistas aqui, perguntando, principalmente para o secretário de esporte, né, por que não é feito algo aliando o esporte com a saúde? Porque é tão simples de fazer. Nessas entrevistas eu sempre dava o mesmo exemplo. Né? Na Filadélfia, nos Estados Unidos, eles chegaram a fazer um programa para fazer com que a cidade inteira emagrecesse, porque tinha um problema de obesidade
uma órbita gigantesca ali na cidade, e eles conseguiram em um ano aliando esporte e saúde. E não estou falando de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, não. Foi na base de exercício, melhor alimentação nas escolas, melhor alimentação na cidade, com uma campanha muito boa que conseguiu fazer com que a cidade baixasse o nível de pessoas obesas, né? Ou seja, se gastou muito menos dinheiro com saúde, porque geralmente uma pessoa obesa tem mais problemas. Saúde, cardiológicos e tudo mais. Colesterol. E aí facilitou muito no caso dos Estados Unidos. A gente espera que um dia se faça isso no Brasil, né? Porque não sei se por falta de ideia ou por falta de exemplos mais claros, a gente acaba não fazendo as coisas do jeito que devia. Carlos, está lá. A criança está indo na escola, ela já tem horário de ir na escola. Você só tem que colocar a prática do esporte ali. Né? Você tem que ver se você vai você pode colocar a educação física, você faz com que ela pratique. Antigamente, na minha época, era obrigatório. Hoje eu não vejo isso como uma obrigatoriedade dentro das escolas. Quase queriam tirar agora na reforma do ensino médio a obrigação da educação física. Então, você vê as escolas hoje, os parquinhos das escolas estão todos deteriorados. Uma criança não pode utilizar um parquinho porque o brinquedo está com uma ponta de ferro, lá está com ferrugem. Perigoso ela descer e perder um dedinho. Não tem areia adequada, é perigoso ela bater a cabeça numa paredinha que tem. Então, assim, isso não existe numa cidade onde você tem 426 mil pessoas e 1 bilhão e 100 milhões de orçamento. Você não tem um parquinho da escola para funcionar. Fica difícil. Fica bem complicado. A gente já está chegando na fase final aqui da nossa entrevista. Só para ainda continuar aquele ponto da política, dos candidatos, a gente vai ter muito candidato a federal em Diadema, que também assim, não é algo tão comum, entre aspas. Né? Pelo menos, a princípio, a gente tem como pré-candidato o Ronaldo Lacerda, o vereador, o PT, o ex-prefeito José de Felipe Júnior do PT, o Vicentinho, que tem base no estado inteiro. Hoje ele está alocado no PT de Diadema. Depois que a gente coloca o nome dele ali, mas, na verdade, a base dele é bem mais ampla. Tem muito mais coisa de São Bernardo, por exemplo, no interior de São Paulo. Tem o Célio Boi, vereador, que é líder de governo, também se coloca à disposição. É como se fosse uma mini eleição municipal ali para decidir quem vai, porque dificilmente já vai fazer dois, 3 deputados federais, né? Por causa do número de votos que é necessário para chegar lá, dependendo do partido. Você vê que isso também dificulta a situação de todo mundo, entre aspas, são todos candidatos fortes. Carlão, para ser sincero, a eleição de Diadema vai ser tão quente quanto está aqui, viu? Porque aqui está calor, viu? Está calor. Então, eu vejo da seguinte forma. Você tem a eleição do Felipe, a eleição do Ronaldo, a eleição do Célio. Eu acredito que agora deve ter algum candidato do governo, não sei quem, mas deve ter. Tem 4 ou 5 candidatos a deputado federal, que eu acredito que lá na eleição vai ser um número menor de candidatos. Eu acredito que o PT no lance 2, né? O PT está passando por uma fase difícil. Tem uma cidade que você pode ter um número de votos um pouquinho maior para um candidato, acho que eles não vão dividir. Eu acredito que sai apenas com uma candidatura. Então, assim, eu acho que até meados de junho, julho, se defina melhor essa questão. Né? Apesar que até o dia 7 algumas pessoas têm que estar já se filiando a demais partidos, saindo dos seus respectivos cargos. Né? Então a gente já começa a ter uma noção de quem é quem, mas eu acredito que até junho, julho se defina melhor o quadro da cidade. Só para resumir aqui como é o calendário eleitoral no Brasil. Agora a gente está na fase da janela eleitoral, que é a parte das filiações. Quem é deputado estadual, deputado federal, pode migrar de partido sem perder o mandato. O restante, quem tiver mandato, vai ter que ver com o seu partido uma forma de sair sem perder o cargo. E os demais vai se filiando à vontade até o dia 7 de abril. Depois vem a questão das convenções, que aí sim decide todos os candidatos, tudo bonitinho. Aí vai ter aquela fase de apresentação das inscrições, entre aspas, ali, para ver se o Tribunal Superior Eleitoral libera ou não. E aí sim começa a eleição lá para agosto, uma eleição curta, quem já teve em 2016, de 45 dias no primeiro turno, e vai ter agora também para a eleição federal. Vamos ver se não mudam a regra depois para 2020, né? Porque 2020 já vai ter outra encrenca, que é a falta das coligações, né? Vai ser proibida as coligações para 2020. Vamos ver outra eleição. Outra eleição.
cada eleição é uma novidade, né? A gente não consegue adaptar um sistema político, um sistema eleitoral que seja unificado e que consiga funcionar para todo mundo sem a gente precisar fazer essas mudanças de 2 em 2 anos. Mas sabe por quê, Carlão? Na realidade, a nossa legislação está sendo retalhada, né? Eu vejo muitas pessoas vindo a público falando assim, olha, eu sou contra a reforma. Não, acho que o país tem que passar por várias reformas, principalmente na área política, né? Definir realmente um modelo adequado de eleição. Eu vejo hoje os eleitores falando, olha, eu estou insatisfeito com os políticos, eu não vou votar em ninguém. Mas se você não votar em ninguém, alguém vai escolher por você. Alguém vai escolher por aquele eleitor. Acho que chegou o momento do eleitor analisar, ver o currículo de cada candidato, o que cada candidato fez, ver o que fez pela sua cidade, ver o que fez pelo seu estado, ver o que fez pela sua região, analisar corretamente e ir para a urna. Acho que tem que votar. O direito do cidadão, o maior direito do cidadão, na minha opinião, é o voto. Porque você escolhe aquela pessoa que vai te representar. Hoje você vê algumas pessoas indo para os Facebooks, os Instagram, descendo o pau nos políticos, né? Você vê alguns movimentos que foram criados, teoricamente, para não ser político, e hoje é totalmente político. Eu não quero citar o nome aqui, mas você vê hoje que declara apoio para A, para B ou para C, que tem cargos em prefeituras que não está indo trabalhar, movimentos que foram criados há um ano e meio atrás, que era apolítico, teoricamente. E hoje está vendo que não são. Agora, compete a você, eleitor, né? Nesse ano difícil, uma eleição que você vai votar em 6 candidatos, você vai votar no presidente, 2 senadores, escolhe esse ano, deputado estadual, deputado federal e governador. Assim, você vai decidir o futuro da sua cidade, do seu bairro, do seu país, né? Mas o mais importante, as pessoas se preocupam muito com a questão do presidente, com a questão do governador, mas esquece que um presidente, um governador não consegue administrar, governar, se não tiver políticos competentes, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa. Isso compete a nós, eleitores. Não porque eu venho estou na política há 22 anos, em cargo público, em cargo eletivo. Não é porque eu sou político que eu estou falando dessa maneira. Porque eu penso, hoje eu sou vô, tenho uma neta, sou pai de 3 filhos, meu caçula tem 22 anos, meu mais velho tem 28. Então, assim, a gente pensa no futuro dos nossos filhos. E o futuro dos nossos filhos faz através da nossa escolha, da nossa participação, de uma participação mais séria, né, realmente focada naquilo que o nosso estado, que o nosso município, que o nosso país precisa. Então, que nesse ano nós possamos ir para as urnas de cabeça fresca, fazendo reflexão, escolhendo os melhores candidatos para que possam, sim, cuidar do nosso país, que precisamos de muito cuidado. E para completar, que depois todo mundo possa fazer a cobrança necessária para que os políticos os novos ou os que se manterem ali nas assembleias, no Congresso Nacional, que eles possam fazer algo pelo país, porque a gente está necessitando e muito. A gente precisa fazer esse país andar para frente de alguma maneira. Assim a gente encerra a entrevista aqui com o Vaguinho. Eu queria muito te agradecer pelo tempo aqui disposto para a EDTV. Se quiser deixar um recado final para o pessoal de Diadema, fique à vontade. Eu agradeço o convite, Carlos, agradeço o convite da RD, quero aqui parabenizar a equipe técnica, falar que está calor, muito calor aqui, estou suando bastante. Me coloco à disposição, meu e-mail é vaguinho.conselho@hotmail.com, meu escritório fica na rua 26 de abril, 275, no Caema, sempre à sua disposição, da RD, e sempre que chamar eu quero estar aqui, participar e se possível, né, me colocar útil, né, ser útil, né. Espero que vocês tenham gostado. Está aí o e-mail, qualquer dúvida, qualquer questão, entra no Facebook aqui que a gente vai procurar responder algumas perguntas. Beleza, lembrando que essa entrevista com o Vaguinho vai estar à disposição aqui na íntegra no facebook.com/Jornal Repórter Diário. Daqui a pouquinho, terminando a live, espera um minutinho, já vai estar aqui na íntegra. A mesma entrevista, o mesmo vídeo vai estar disponível no youtube.com/Repórter Diário mais tarde. A gente aproveita e faz um convite para vocês se inscreverem no nosso canal. E também nos seguir também nas redes sociais, @Repórter Diário, tanto no Twitter quanto no Instagram, nosso novo meio de entrar em contato com você. Além do WhatsApp, o 99927-5496. 99927-5496. Muito bem, mais informações no repórterdiario.com.br. Valeu, galera. Até o próximo EDTV. Um grande abraço e tchau.